está sendo interrogado por um homem que era uma das principais influências da religião judaica da época. Ele era príncipe dos judeus, se chamava Nicodemos. E Nicodemos, ele vai até Jesus porque ele reconhece que Deus era com ele, porque ninguém podia fazer os sinais que Jesus fazia se Deus não fosse com ele. Então, o Nicodemos, ele vai num período noturno procurar Jesus porque ele ficou interessado naquela doutrina, naquilo que Jesus ensinava. Então, ele chega até Jesus e eles começam a conversar. E nessa conversa, Jesus vai ensinar princípios básicos da salvação, verdades básicas da salvação que todos nós precisamos saber. Agora, olha que coisa interessante. O Nicodemos, ele, por ser religioso, ele frequentava o templo. Ele frequentava as sinagogas. Ele vai até Jesus e reconhece Jesus como mestre. Ele vai falar com Jesus. Ele vai ouvir a voz de Deus. Então, aparentemente, ele cumpre alguns requisitos que fazem parte da vida daquele que é salvo. Mas quando Jesus fala para ele acerca de uma verdade relacionada à salvação, Jesus vai mostrar que tem muita gente que vive como Nicodemos, que vai na igreja, que reconhece Jesus como Salvador, como Senhor, que tem o hábito de falar com Deus, de ouvir Deus falar, mas que ainda não experimentou ou não cumpriu essa verdade básica que Jesus vai ensinar. Vamos fazer a leitura do texto. João capítulo 3, vamos ler a partir do verso 1. Está escrito assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Olha que coisa interessante. Ele reconhece que Jesus é enviado de Deus. Ele reconhece que os sinais que Jesus operou de fato é um sinal que Jesus é o Messias. Ele vai até onde Jesus está, fala com Jesus, ele ouve com Jesus, e o assunto é a doutrina. O assunto é o que Jesus tem ensinado. E olha o que Jesus vai dizer no versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ou seja, não basta ter uma religião, não basta conhecer um conjunto de princípios, não basta ir até onde Deus está, falar com Deus, ouvir Deus falar, não basta concordar com o fato de Jesus ser mestre, não basta concordar que Jesus é o Senhor. Para entrar no reino é necessário nascer de novo. E o assunto que Jesus quer tratar é de regeneração. O que é regenerar? É tornar a gerar, é gerar de novo, é aperfeiçoar. Então Jesus está querendo dizer que para entrar no reino, o homem precisa ser gerado de novo, ele precisa ser feito de novo, ele precisa ser refeito. Só que Nicodemos, apesar de ser mestre da lei, ele não entendeu muito bem. Olha o versículo de
Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Como é que um homem que já nasceu pode voltar a nascer? Ele entraria no ventre da sua mãe e nasceria de novo? Não é isso que Jesus está querendo falar. Porque entenda, um dia você nasceu, você já foi um embrião, não é? Primeiro o seu pai plantou uma semente na sua mãe, a vida começa na concepção do óvulo. Aí você era um embrião, aí você foi crescendo, você virou um feto, de repente você era um recém-nascido, você nasceu, e a origem do seu nascimento, a sua forma se deu na semente que foi plantada. Mas Jesus não está falando disso. Não é esta semente corruptível. Por isso que no versículo de número 5 ele vai dizer assim: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então ele está falando de um novo nascimento, de uma nova geração. Jesus está falando de alguém que é gerado de novo. Versículo 6: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te ter dito: necessário vos é nascer de novo. Ou seja, se não for gerado de novo, se não for regenerado, se não for aperfeiçoado, ainda que venha todos os cultos, ainda que seja influente na igreja, ainda que seja conhecedor da Escritura Sagrada, ainda que cumpra praticamente todos os requisitos básicos de um relacionamento com Deus, se não nascer de novo, se não for gerado de novo, se não for regenerado, o homem não pode ver o reino de Deus. Porque a regeneração faz parte do plano de Deus para a salvação da humanidade. Curva a sua cabeça, feche os teus olhos, por favor. Pai Santo, Deus bendito, Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, ó Deus, porque mais uma vez o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos na tua casa, te louvando, te exaltando, te adorando, e agora com o privilégio, ó Deus, de ouvirmos a tua voz, de ouvirmos a tua palavra, e oramos, pedindo ao teu Espírito Santo que o Senhor fale conosco, através desta pregação, que o Senhor fale conosco, através da tua palavra, que o Senhor compartilhe conosco as verdades básicas da salvação que Jesus compartilhou com Nicodemos. Que essa verdade permaneça em nós, que essa verdade provoque mudança na nossa mentalidade, no nosso coração, no nosso espírito e na nossa alma. Em nome de Jesus, fala conosco, Pai, que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Pode sentar no seu lugar, por favor. Quando Deus fez o homem, quando nós lemos o livro de Gênesis, que é o livro que relata a criação, nós vemos lá que depois que Deus fez os vegetais, os seres aquáticos, os animais, lá no sexto dia, em Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28, o texto diz assim: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. E quando Deus tem planos de fazer o homem, Deus ele vai compartilhar com a sua principal criação parte dos seus atributos. Você já ouviu dizer uma vez que Deus ele tem atributos que são incomunicáveis, que ele não compartilhou com o homem. Deus é onipotente, ele tem todo o poder, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, ele é onipresente, ele está em todo lugar, e isso é exclusivamente dele, ele não compartilha com ninguém. Porém, existem atributos, e um atributo é uma característica qualitativa, que Deus compartilha com o homem.
Então, quando o texto diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, Deus ele fez um ser e compartilhou com ele parte do seu caráter, parte dos seus atributos. Quais? Amor, justiça, bondade, misericórdia, santidade. São atributos que Deus comunicou ao homem. Então, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, o texto diz que Deus do pó da terra formou o homem, formou aquele boneco e soprou nas suas narinas. Entenda, a Bíblia diz em Zacarias capítulo 12, versículo 1, que Deus formou o espírito do homem dentro dele. Efésios 1,4, Deus nos elegeu nele. Então, depois que Deus fez o boneco, Deus vai tirar algo de dentro dele e vai soprar no homem. Atos 17:25 diz: dele provém o fôlego, a vida e as demais coisas. E o texto diz: e o homem foi feito alma vivente. E Deus viu que era muito bom. Deus fez um ser parecido com ele. A bondade que há em Deus havia no homem, a justiça que há em Deus havia no homem, a sabedoria de Deus estava no homem. Aquilo que Deus tinha, que fazia parte da sua essência, Deus compartilhou com a sua criação. E Deus deu ordem ao homem para que ele nomeasse os animais. No capítulo 1, versículo 18 de Gênesis, Deus viu, Gênesis 2:18, que não era bom que o homem estivesse só. Então Deus decide fazer uma mulher para lhe auxiliar. Deus faz Adão pegar um profundo sono, na sua costela ele faz mulher, e aí Adão se viu por fim um homem completo. Mas no capítulo 3 de Gênesis, a palavra mostra que o tentador personificado naquela serpente, ele vai convencer a mulher em transgredir o mandamento que Deus havia ordenado. Ele faz a mulher olhar para a árvore do conhecimento do bem e do mal, desejá-la. A mulher desobedece a Deus, comendo daquele fruto que Deus havia proibido, e ela dá ao seu marido, que come também, e a consequência disso foi a queda. E por causa deste pecado, por causa dessa transgressão, dessa desobediência, eles vão ser expulsos do paraíso. E Deus vai dar a Adão sentenças, a mulher sentenças, a serpente sentenças, e a consequência deste pecado vai afetar toda a humanidade. O homem, ele vai viver uma degradação moral, ele vai perder o aspecto divino, ele vai perder os atributos de Deus, ele vai deixar de ser sábio, vai deixar de ser bondoso, ele vai deixar de ser justo. O homem, ele vai deixar de ser uma criatura parecida com o seu Criador, e isso fica claro a partir do capítulo 4, que é quando um irmão tira a vida do seu próprio irmão. Caim, por ciúmes, ele matou Abel. Aí você percebe que no lugar do amor, agora há ódio. E entenda, Jesus diz em João 8,44 que o diabo foi homicida desde o princípio. Então quem mata se parece com o diabo. Deus aparece a Caim, pergunta sobre o seu irmão, ele diz que não sabia. É mentira, porque ele sabia. Então o homem agora começa a mentir. Jesus diz em João 8,44 que o diabo é mentiroso e pai da mentira. Então quem mente se parece com o diabo. Então, aquela criação de Deus, aquilo que Deus fez e disse que era muito bom, aos poucos vai perdendo seus valores, vai perdendo a sua essência, de modo que a violência começa a se multiplicar. Deus, ele olha para a criação e percebe que o homem se tornou avarento, presunçoso, ambicioso, assassino. As pessoas tinham prazer em ver o seu semelhante
As pessoas eram desonestas, irreconciliáveis, amantes de si mesmas. Elas não tinham mais nada daquilo que Deus havia compartilhado com elas, porque o pecado degrada moralmente a criação de Deus. Quando nós chegamos no capítulo 6 de Gênesis, no versículo 5, no qual você conhece bem, Deus, ele identifica qual é o problema do homem. Gênesis capítulo 6, versículo 5, mesmo que o texto seja conhecido, ouça a leitura. Deus olha para a humanidade e percebe que ela estava infectada, corrompida. O diabo havia colocado no homem criado por Deus a sua própria semelhança, porque o homem virou acusador, homicida, mentiroso. O homem, ele se tornou uma criatura indesejável aos olhos de Deus, com um coração duro. E aqui no capítulo 6, versículo 5 de Gênesis, está escrito assim: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má, continuamente. Observe, todas as imaginações dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. O homem só pensava maldade, continuamente desejando fazer o mal, continuamente desagradando a Deus com as suas obras, continuamente vivendo na contramão da vontade soberana de Deus. Deus identificou que o problema do homem era o seu coração, a sua mente, era o seu interior. Havia algo no interior do homem que o sustentava naquele ódio, sustentava naquela maldade, o homem se tornou malévolo, uma criatura ambiciosa, cheia de perturbações, de inveja, de ódio, de homicídios. E Deus identificou que o problema estava na mente deles, o problema estava no coração deles, e isso feriu o coração de Deus a ponto de Deus ter se arrependido de ter gerado o homem, se arrependido de ter feito um homem. E o que você deve entender com isso? O que eles estão vivendo em Gênesis capítulo 6, versículo 5, é a consequência da queda no paraíso. Porque a queda do casal no paraíso trouxe consequência a toda a humanidade. Por isso que Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, quando houve a queda, a consequência foi toda a humanidade corrompida. Nós já nascemos com o pecado dentro de nós. O pecado passa a fazer parte da humanidade. O homem é considerado pecador não por aquilo que ele faz, mas por aquilo que ele é. E quando nós observamos, por exemplo, o Salmo de Davi, Davi deixa bem claro que ele foi formado em iniquidade. Ele ainda estava no ventre da sua mãe e já era um pecador. Salmo 51, vai comigo até o Salmo 51. Salmo de número 51. A imaginação dos pensamentos do coração do homem era só má, continuamente má. Então, o problema da humanidade, o problema do homem é o seu coração. Jeremias 17:9 está escrito assim: enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, perverso, quem o conhecerá? Jesus diz em Mateus 15:19 que é do coração que procedem os maus pensamentos, os adultérios, os homicídios, as blasfêmias, as mortes. Hebreus 3:12 diz que um coração mau, um coração infiel, afasta o homem de Deus.
Davi tem deslize, ele vai pedir a Deus: Senhor, cria em mim um coração reto, cria em mim um coração puro. Enquanto Davi confessava os seus pecados através da sua oração, olha o que ele vai dizer no Salmo 51, versículo 4: contra ti somente pequei, e fiz o que aos teus olhos era mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Versículo 5: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concedeu minha mãe. Olha Davi dizendo: eu estava sendo formado, eu fui um embrião, eu fui um feto, e aí o meu coração formado, os membros do meu corpo começaram a ser formados, mas já havia iniquidade em mim. Eu já era um pecador. Desde o ventre, se você observar, as coisas boas da nossa vida, nós precisamos aprender. Quando você nasceu, você não sabia nada, mas você encheu o coração dos seus pais de alegria quando você pronunciou as primeiras palavras, quando você deu os primeiros passos, quando você começou a formar as primeiras frases, quando você começou a correr pela casa, e aí eles te ensinaram o alfabeto, aí você foi alfabetizado, aí você começou a entrar na fase da adolescência, e foi fazendo cursos, e aí eles te ensinaram valores morais: você deve ser educado, você deve fazer o bem para as pessoas, e você deve se comportar bem na casa dos outros, você deve tratar os outros de maneira respeitosa. Então, as coisas boas que nós temos na vida, nós precisamos aprender. Alguém precisou nos ensinar. Agora olha que coisa curiosa: ninguém te ensinou a mentir. Você não precisou fazer uma especialização para se tornar desonesto. Ninguém precisou chegar em você e dizer: você tem que sentir alegria quando aquela pessoa que você não gosta cair. Ninguém precisou chegar para você e dizer assim: você precisa ter ódio das pessoas. Por que ninguém ensina o mal? Porque o mal já faz parte de nós, já faz parte da nossa natureza caída que nós herdamos de Adão. Nós não havíamos nem nascido, mas já éramos pecadores. Olha o Salmo 58, Salmo de número 58, versículo 2, está escrito assim: antes no coração forjais iniquidades, no coração forjais iniquidades, sobre a terra fazeis pesar a violência das vossas mãos, alienem-se os ímpios desde a madre, andam errados desde que nasceram, proferindo mentiras. Desde a madre, desde que nasceram, já havia coisas erradas no homem. É só você observar o comportamento de uma criança que na sua pureza, na sua inocência, já conta mentiras. Na sua pureza, na sua inocência, já agride. E com o passar dos anos, a tendência é que o pecado se desenvolva nela, por causa da herança que ela herdou de Adão. E o problema está no coração do homem, está exatamente na sua natureza. O homem que foi gerado da semente do homem, ele é um ser corrupto, ele é um ser afastado de Deus por causa dos seus pecados. E aí nós precisamos entender que quando Deus quer resgatar esses homens perdidos, assim como a vida começa na concepção do óvulo, o propósito de Deus é plantar sementes, para que aquele coração endurecido receba uma semente que vai dar origem a um novo nascimento, a um novo ser, a uma nova
criatura. Jesus um dia contou a parábola dizendo que um semeador saiu a semear, em Mateus capítulo 13. A semente é a palavra de Deus. O solo que recebe a semente é o coração do homem. Uma semente caiu junto do caminho, aí veio Satanás e roubou a semente e ela não produziu fruto. Uma outra semente caiu entre os pedregais e então não criaram raízes na terra, porque o solo era rochoso e não produziu fruto. Uma outra semente caiu entre os espinhos e foi sufocada, porque o cuidado do mundo e a sedução das riquezas sufocaram aquela semente. Então, é exatamente quando a palavra de Deus é pregada, é ensinada, é ministrada, é evangelizada, que Deus começa a plantar sementes que vai gerar uma nova pessoa, que vai trabalhar para transformar a vida do pecador arrependido. Foi por causa da dureza do seu coração que a nação de Israel, depois de tanto ser repreendida por profetas levantados por Deus, não dando eles ouvidos à voz do Senhor, Deus permitiu que o rei dos caldeus destruísse os muros de Jerusalém, incendiasse as casas e, como você bem sabe, levou o povo cativo à Babilônia. E quando eles estavam no cativeiro babilônico, Deus vai levantar o profeta Ezequiel para dizer que queria tirá-los de lá, que queria levá-los de volta à Terra Santa, mas eles foram parar lá por causa da rebeldia do coração. E para Deus tirá-los de lá, alguma coisa tinha que mudar, alguma coisa tinha que acontecer. E a promessa que Deus faz, avance para o livro do profeta Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, capítulo 11. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 11. Está escrito assim no versículo de número 18. Ezequiel 11, 18. E virão ali e tirarão dela todas as coisas detestáveis e as suas abominações. Olha o que Deus está falando. Todas as coisas detestáveis, todas as abominações precisam ser tiradas, precisam sair do meio da nação. A idolatria precisa acabar. E entenda, a Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, versículo 8, que o homem com o coração dobre, o homem com o coração dividido é inconstante em todos os seus caminhos. O que é um coração dividido, pastor? A pessoa domingo quer santidade na igreja, segunda ela quer profanação, terça ela quer mentiras, mas quarta tem culto, então ela quer verdades. A quinta ela quer dormir com o namorado, mas na sexta é culto, ela quer cura e libertação. Mas sábado é dia de farra, ela quer bebida, ela quer festa, mas domingo está bonitinho na igreja, como se nada tivesse acontecido. O homem com o coração dividido é inconstante. E o que Deus está falando para o povo? Precisa tirar as abominações, as coisas que são detestáveis a Deus. E aí veja o que Deus vai prometer no versículo de número 19: e lhe darei um mesmo, e no original hebraico, um só coração, um espírito novo porei dentro deles, e tirarei da sua carne um coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Opa, uma mudança no interior, um espírito novo, um coração novo. Deixa eu ensinar uma coisa. Em Deuteronômio capítulo 30, versículo 6, Deus fala que iria mudar o pacto com o homem, porque o pacto da circuncisão acontecia quando um menino de 8 dias de nascido era levado ao sacerdote e ele passava por uma microcirurgia, quando o sacerdote cortava a glande do órgão masculino.
Só que Deus está dizendo lá que o pacto que Ele iria fazer não seria mais na carne. O pacto seria no interior do homem. O que Deus está querendo transformar é o homem de dentro para fora. O que Deus está querendo é transformar, porque se o problema é a imaginação dos pensamentos do coração, Deus não está preocupado em dar carro da casa. E o que as pessoas fazem? Com o coração mau e infiel, com o coração duro, atolado na lama, no lamaçal do pecado, elas vêm buscar a Deus, desejando que os desejos do seu coração sejam atendidos, e esse não é o propósito de Deus. Por isso que Ele está dizendo: lhe darei um só coração, um espírito novo porém dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra e colocarei um coração de carne. Para quê? Versículo 20: para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem, e eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Então, para que o homem obedeça a Deus, para que o homem ande, para que os homens andem em concordância com a vontade de Deus, ele necessita de um coração transformado, de um espírito novo, porque caso contrário, ele sempre vai rejeitar a palavra de Deus, ele sempre vai rejeitar a vontade soberana de Deus. Então, o que Deus faz? Deus muda a natureza. Deus trabalha no interior, no coração, na mente. Deus trabalha para que o homem seja uma nova criatura. E entenda, este é o propósito da pregação do Evangelho. Nós temos um texto em que o homem vai fazer perguntas a Jesus, e o cara era um dos maiores religiosos da época. Jesus vai dizer: se não nascer de novo, não tem reino. Pode ter tudo, pode ter carro, pode ter casa, pode ter luxo, pode ser o pastor da igreja, pode ser a pessoa mais influente na sociedade. Se não for regenerado, se não for gerado de novo, se não for convertido, se não for transformado, não tem reino. É uma verdade básica da salvação. E o que está acontecendo na nossa geração, diante dos nossos olhos? As pessoas estão entrando nas igrejas e não estão sendo convertidas. Elas ficam 1 ano, 2 anos, 3, 10, mas a fé dela é tomar posse da bênção. A fé dela é pagar o carnê do Gideão. A fé dela é o óleo da unção que foi ungido no monte, não sei das quantas. Entenda, se não houver transformação, se não houver reino, não tem salvação. E entenda, essas barganhas não geram salvação. O que gera salvação é a semente do Evangelho, que confronta o coração pecaminoso do homem e o transforma numa nova criatura. Por isso que quando Deus estava muito próximo de interromper um período do silêncio, Deus, para que se cumprisse as profecias de Isaías, Ele envia o profeta, que viria para preparar ao Senhor um povo bem disposto. O sacerdote era Zacarias, a Isabel, sua mulher, era estéril, e o sonho dele era justamente ter um filho. E quando ele cumpriu o seu ofício sacerdotal, o anjo lhe aparece dizendo: Zacarias, não temas, porque a sua oração foi ouvida, e Isabel, sua mulher, terá um filho, e lhe porás o nome de João. E qual era o propósito de Deus através da vida deste que foi dito por Jesus, o maior profeta nascido de mulher? Vai comigo para Lucas capítulo 1, Evangelho segundo Lucas capítulo 1. Presta atenção nisso. Versículo de número 13, está escrito assim: mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João, e terás prazer em alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento,
porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre da sua mãe. Presta atenção nisso que eu vou falar. João, desde o ventre da sua mãe, já era cheio do Espírito Santo, e Deus encheu João com o seu Espírito, exatamente por causa da missão que ele recebeu de Deus. Qual era a missão? Qual era a missão que João recebeu de Deus? Era preparar ao Senhor um povo bem disposto. Quando em João 16:8 Jesus disse que enviaria o Consolador, ele disse assim: quando ele vier, convencerá o homem do pecado, porque eles não creem em mim. Então a missão do Espírito Santo é santificar. O trabalho do Espírito Santo é regenerar. Quando Jesus fala, é necessário nascer de novo, ele diz assim: aquele que não nascer da água, ele está falando do nascimento que se dá no Espírito. Por isso que em 1 João, capítulo de número 3, versículo 9, diz que aquele que é nascido de Deus, aquele que é gerado em Deus, não vive na prática do pecado. Então, o propósito do Espírito Santo é convencer o homem com o coração endurecido que ele precisa nascer de novo, ele precisa ser transformado, ele precisa ser gerado de novo. Então, desde o ventre, João era cheio do Espírito Santo. Agora veja o versículo de número 16: e converterá o coração dos filhos de Israel ao Senhor. Converterá, transformará o coração e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Qual era a missão de João? Preparar o caminho, porque o Messias já estava vindo. A missão de João era converter o coração dos pais. E como é que João faz? João fala: ei, Deus vai te dar vitória, Deus vai te abençoar, toma posse da bênção, a vitória já é sua. Vem fazer uma campanha de 7 semanas. Olha, traga a oferta do R$1.000 no envelope, passa na fogueira santa. Ei, venha, você vai ser. João não faz isso, porque isso não gera vida, isso não regenera ninguém, muito pelo contrário, isso frustra as pessoas. Qual era a mensagem de João? Que vai promover conversões em massas no poder do Espírito Santo. Mateus, volta aí, Mateus capítulo 13, capítulo 3, melhor dizendo, Mateus capítulo 3, está escrito assim: e naqueles dias apareceu João. Que João? Aquele que desde o ventre da sua mãe era cheio do Espírito Santo. Só que agora com aproximadamente 30 anos. Agora chegou a hora dele mostrar por que ele era cheio do Espírito Santo. E deixa eu dizer uma outra coisa: não confunda o agir do Espírito Santo com aquilo que nós estamos acostumados a ver nas igrejas. Porque o que é manifestação do Espírito Santo? É a gente pulando, a gente rodando, a gente gritando, a gente falando coisas que ninguém entende. Irmão, se não houver conversão, se não houver transformação, se não houver novo nascimento, se não houver pecadores arrependidos, não há manifestação do Espírito Santo. O Espírito Santo não é um espírito de desordem. E o Espírito, por ser santo, ele trabalha para separar o homem do pecado, para santificar o homem de um mundo corrompido, de uma geração perversa. Como é que João vai fazer isso? E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ou seja, ele confrontava a consciência dos homens. Herodes, essa mulher que você está não é a sua, mas é a mulher do seu irmão
seguir a sua pregação por conveniência. Ele pregava aquilo que recebeu de Deus, porque o propósito da semente que era lançada era alcançar o coração dos homens, era promover transformação. Ok, eu acredito que você já me entendeu muito bem, mas então a questão passa a ser a seguinte, porque Jesus está dizendo a Nicodemos que para entrar no reino precisa nascer de novo. E como é que você sabe se você nasceu de novo? Pastor, estou tranquilo porque eu me batizei. O batismo simboliza a morte. O batismo, você está sepultando a sua velha criatura. O novo nascimento, ele se dá no Espírito. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17, que quando nós nascemos, o Espírito de Deus, ele se faz junto com o nosso Espírito. Então a questão passa a ser: qual é a prova que nós nascemos de novo? Ou você nunca parou para pensar que tem pessoas que estão há décadas na igreja, vivendo as mesmas mentiras, presas nos mesmos pecados, vivendo as mesmas transgressões, que são pessoas que participam da atividade das igrejas, que até conhecem, mas nunca nasceram de novo, nunca foram regeneradas, nunca foram transformadas. Por quê? Porque as suas obras revelam isso. Quando Paulo escreve à igreja de Éfeso, por exemplo, no capítulo 4, versículo de número 17, já comigo está lá no Efésios capítulo 4. Paulo vai dizer: digo isso, testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, as outras gentes, na vaidade do vosso sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, dos quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Aí ele diz assim, versículo de número 20: mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Verdade essa que liberta, verdade essa que transforma, verdade essa que regenera. Que verdade que é essa, pastor? João 17:17, Jesus orava dizendo: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando eu conheço a verdade, eu preciso aprender a andar nela. Por isso que Paulo está dizendo: se é que o tendes ouvido o quê? O Evangelho, e nele fostes ensinado, como está a verdade de Jesus. Agora veja, versículo de número 22: que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Vos despojei. Pastor, o que quer despojar? É desapossar. De quem? Do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Eu ouvi a verdade, eu ouvi o Evangelho, eu ouvi a pregação genuína do Evangelho. A verdade de Deus está em mim, então eu preciso me despojar daquele velho homem, eu preciso me despojar daqueles maus hábitos, daquelas más companhias, daquilo que me induzia ao erro. A minha mente não pode ser mais a mesma. Então aquela velha criatura sem Deus, com o coração maligno, aquela velha criatura que tinha compulsão por coisas ilícitas, eu preciso me despojar dele. Aí, versículo de número 23: e vos renoveis no espírito da vossa mente. Agora 24: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então vamos voltar um pouquinho no começo da pregação. Quando Deus fez o homem, Deus compartilhou com ele os seus atributos,
E aí o homem caiu, viveu uma degradação moral e perdeu os atributos de Deus. Quando o homem ouve o Evangelho, quando o homem ouve a palavra, quando a verdade de Deus está nele, então ele é gerado, ele é criado em verdadeira justiça e santidade, ou seja, Deus devolve ao homem os atributos da divindade. E vos renoveis o novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Ok, agora onde é que estão as evidências? Porque essa que é a questão. Onde é que estão as evidências? Pastor, como é que eu sei se eu fui gerado de novo? Como é que eu sei se eu nasci de novo? Como é que eu sei se eu sou uma nova criatura? Como saber se eu fui regenerado? Se eu fui gerado de novo? É a sequência do texto. Olha o versículo 25. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo. Você mentia. Aí Deus te gerou de novo. Deus te regenerou. Deus te fez uma nova criatura. Para você continuar mentindo? Para você continuar dando chapéu nos outros? Para você continuar sendo desonesto? Não. Você mentia, você conheceu a verdade. Não minta mais. Olha o versículo de número 27. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furtes mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que for bom, para que tenhas o que repartir com o que tiver necessidade. Eu não conhecia Cristo, eu não conhecia o Evangelho, eu mentia, roubava, matava, adulterava, assassinava, era desonesto, fazia um monte de coisas ruins, mas eu conheci o Evangelho, eu conheci Jesus, eu conheci a verdade me libertou, eu fui gerado de novo, eu fui regenerado. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então, se tudo se fez novo, agora quem conduz a minha vida já não é mais a carne, é o Espírito. Então já não minto mais, já não roubo mais, não sou mais desonesto. Olha o versículo 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que foi boa, para promover edificação, para que dê graça àqueles que a ouvem. Eu falava palavrão, eu falava palavras de maledicência, eu mentia o tempo todo, eu usava minha boca para praguejar, mas eu nasci de novo, eu fui regenerado, eu conheci a verdade. Então agora, da minha boca só sai aquilo que produz edificação, para que as pessoas que ouvem o que eu falo se sintam abençoadas. E no 30 ele diz: não entristeçais o Espírito Santo. Então a questão é as evidências. Você diz que nasceu de novo, glória a Deus por isso, mas como é que você prova isso? Mentindo? Como é que as pessoas podem olhar para você e entender o propósito de Deus para a salvação? Vá comigo aqui para Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo de número 3, versículo de número 1, mais duas evidências de alguém que foi regenerado. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Opa! Se eu já ressuscitei com Cristo, ou seja, se eu morri para a minha carne, para a minha natureza, se eu morri para o mundo nas águas do batismo, se eu nasci das águas, entende? O nascimento das águas, como você lê João 7,37, Jesus disse assim, quem tem sede vem a mim e beba. E Jesus estava falando das águas naquele texto, se referindo ao Espírito Santo. Então, este novo nascimento se dá no Espírito. Por isso que eu citei 1 Coríntios 3,17. Deus lançou uma semente no meu coração. Eu criei. Eu acreditei naquela obra. Eu possuí aquela obra redentora. Então, o Espírito de Deus se faz um Espírito com o meu Espírito. Então, agora, quem influencia a minha alma não é mais a carne. E a minha ideia não é dizer para você que você tem que ser perfeito.
que você não peca mais. Não. Paulo diz em Gálatas 5,16 que há uma guerra que acontece entre nós. Andar em espírito, não cumprirei as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então é uma guerra. A nossa alma, que é responsável pelas nossas vontades, ela é instigada pela carne, mas o Espírito de Deus trabalha para que a vontade da nossa alma seja andar em santidade, andar em concordância com a vontade de Deus. Qual é a evidência disso? Se eu ressuscitei com Cristo, então aquilo que eu busco revela se eu nasci no Espírito. O que você tem buscado? Dinheiro, fama, status, poder, seguidores? O que você tem buscado? Se a pessoa nasceu de novo, a prioridade dela é o reino de Deus, é as coisas que são de cima. O que ela busca? Santidade. O que ela busca? Temor de Deus. O que ela busca? Sabedoria. O que ela busca? Dons espirituais. O que ela busca? Uma comunhão com Deus. Esse nasceu de novo. Aí veja o versículo de número 3, versículo 2: pensai nas coisas que são de cima. Qual é a prova que eu nasci de novo? A maneira que eu penso, o que eu penso, como é que a minha mente é conduzida, ela é guiada. Só pensa besteira o tempo todo, vive com um pensamento no mundo da lua, vive pensando no passado, vive pensando em andar para trás, em voltar para trás, em visitar os lugares. Não. Filipenses 4,8 pode dizer assim: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é puro, tudo que há louvor e que há virtude, nisto pensai. Eu fui gerado de novo, então meu pensamento e aquilo que eu busco está relacionado com as coisas de Deus que produzem edificação para a minha nova vida. Porque eu nasci de novo, porque eu fui gerado de novo. É isso que Paulo está querendo ensinar. Porque já estáis mortos, versículo 3, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com eles em glória. Agora no 5: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. O que é mortificar? Fazer morrer os vossos membros que estão sobre a terra. Aí ele vai falar: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Eu nasci de novo, não me prostituo. Eu nasci de novo, não tenho nascido. Olha o versículo 9: não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Já vos despistes do velho homem. Qual? Aquele que foi gerado com semente corruptível, aquele que foi gerado na carne, aquele que desde o ventre da sua mãe já tinha iniquidade. Já me despi desse homem com os seus feitos. Versículo 10: e vos vestistes do novo. Que novo? Aquele que foi gerado de novo, aquele que foi regenerado, aquele que foi refeito, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Diga glória a Deus. Então, quando Deus regenera para devolver ao homem aquilo que o pecado tirou: a sua reputação, a sua dignidade, os atributos de Deus. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus, que gera a vida, se movia sobre a face das águas, e com o poder da sua palavra, Deus disse: haja isso e houve, haja aquilo e houve, haja isso e houve. Então Deus devolveu o aspecto da terra com o poder da sua palavra no mover do Espírito Santo. E é isso que acontece na vida do homem. Ele olha para o homem com o coração duro: esse cara é um perturbado, esse cara é ladrão, esse cara é desonesto, esse cara é mentiroso, é mulherengo, é avarento, essa mulher não vale o que come, essa mulher ela tem lasciva, essa mulher é mal intencionada. Aí Deus vai no coração dela, pum, e lança uma semente.
E é essa semente que vai dar origem a uma nova pessoa. É por isso que talvez você olhe para você hoje e vê você totalmente diferente de quem você era no passado. Você percebe que os gostos e as vontades que você tinha antes, você já não tem mais. Por quê? Porque Deus te fez de novo. Deus fez você uma nova pessoa. E é isso que Paulo está querendo mostrar. Veja o que Pedro escreveu na sua primeira carta. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Versículo de número 18, está escrito assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. O sangue de Jesus Cristo nos resgatou da nossa vã maneira de viver, da tradição religiosa que nós recebemos dos nossos pais. Agora olha que coisa maravilhosa no versículo 22. Purificando a vossa alma na obediência à verdade. Agora presta atenção nesse detalhe. Purificando a vossa alma na obediência da verdade. É a obediência à verdade que vai promover a transformação. Jesus disse para os discípulos em João 15: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. Então, enquanto eu entendo que não devo fazer e obedeço, que não devo ir e obedeço, que eu tenho que mudar e mudo, enquanto eu entendo que eu tenho que fazer e faço, que eu não posso ir e não vou, enquanto eu entendo que a vontade dele é boa, perfeita, agradável, e me esforço para andar em concordância com os princípios que o dono do reino estabeleceu, então é ele que me santifica, é ele que me purifica, é ele que me transforma, é ele que me lava, é ele que muda a minha vida. É isso. Versículo de número 22: purificando a vossa alma na obediência à verdade, para a caridade fraternal não fingida, amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro, sendo de novo gerados, sendo feito de novo, sendo regenerados, sendo transformados, não de mente, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Sendo gerada de novo, não pela semente corruptível. Qual é a semente corruptível? A semente que o seu pai plantou na sua mãe, que gerou você. Mas por uma semente incorruptível. Qual é a semente incorruptível? É a palavra que Deus lança nos nossos corações. É a palavra que vai gerar no homem uma nova vida. É a palavra que vai transformar a mente, o coração do homem. Essa é a palavra que precisa ser evangelizada. É isso que as pessoas precisam entender. As pessoas podem ter tudo que querem, podem ter tudo que buscam, podem ter inúmeros testemunhos para contar, mas se não nascer de novo, se não for gerado de novo, se não for regenerado, não tem reino de Deus. Tito capítulo 3, vamos lá, já estou finalizando. Tito capítulo de número 3, versículo 3. Está escrito assim: porque também nós éramos noutro tempo. Que noutro tempo? O tempo em que não éramos evangelizados, o tempo em que não andávamos com Deus, o tempo em que não conhecíamos a graça. Nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia, inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu
a benignidade e caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Nós éramos errados, andávamos no vale de sombra de morte, mortos dos próprios pecados, escravos dos desejos, das vontades, fumamos, bebemos, roubamos, matamos, nos prostituímos, adulteramos. Mas quando nós ouvimos o Evangelho que transforma, o Evangelho que regenera, quando Deus plantou no nosso coração uma semente, a partir dali as coisas começaram a mudar. É um princípio básico da salvação, e é exatamente isso que Jesus está querendo ensinar para o Nicodemos. Por quê? Porque os religiosos, os judeus, tinham fama de ser hipócritas. Jesus vai censurá-los em Mateus capítulo 23, dizendo que eles ensinavam os outros acerca da lei, mas não cumpriam. Jesus vai dizer que eles lavavam o exterior do copo, mas o interior ficava sujo. Então a prova que nós nascemos de novo, que nós passamos a ter uma vida com Deus, se dá no novo nascimento, que é revelado através da vida que nós temos, da maneira como nós nos comportamos na sociedade, a nossa reputação, o que as pessoas pensam ao nosso respeito. Ele mentia, agora ele não mente mais. Ele não ficava brigando com todo mundo, ele está mais calmo, não está? Mas não era essa pessoa que dava calote em todo mundo, ninguém mais falou essas coisas. Mas não era essa pessoa aí que estava sempre envolvida nas fofocas do trabalho, estava sempre perturbando todo mundo. Olha como ela está diferente. Por quê? Porque ela foi gerada de novo, porque ela foi regenerada. E esta é a palavra que tem que ser evangelizada. Jesus vai dizer assim: o Nicodemos, ele era religioso, ele conhecia a Torá, ele fazia culto, ele lecionava, ele vai até Jesus, o reconhece como mestre, ele reconhece que Jesus vem de Deus, ele fala com Jesus, ele ouve Jesus falar. Então a pessoa muitas vezes prega, a pessoa ensina, ela vem na igreja, ela fala com Deus, ela ouve a voz de Deus, ela reconhece que Jesus é o seu Salvador, mas se não houver novo nascimento, não tem reino. A salvação, ela é para quem é convertido. A salvação traz como resultado do investimento da palavra de Deus, frutos, vida transformadas. E é isso que nós precisamos. Como homens e mulheres que servem a Deus, nós temos que acordar todos os dias e falar: Senhor, continue trabalhando no meu coração, continue trabalhando na minha vida, continue mudando a minha mente, continue mudando a minha maneira de pensar, de agir, de falar. Eu quero nascer de novo todos os dias, eu quero ser uma nova criatura todos os dias, eu quero todos os dias passar por essa metamorfose, por essa transformação que o Senhor faz pelo poder da sua